Maria Regina Bortolini, eu sou graduada em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Educação, mas transitando um pouco aí pela psicologia social, porque meu campo de estudos é o campo das representações sociais. Então, digamos que a minha formação acadêmica é uma formação, assim, um pouco que ultrapassa, né, que procura pôr em diálogo algumas fronteiras, no mínimo a fronteira das ciências sociais e da psicologia, na compreensão dos processos psicossociais de construção de valores, signos, ideias, crenças, que de alguma maneira informam o nosso processo de construção de identidade e orientam as nossas ações. Então, acho que já fiz aí uma breve apresentação. Cláudio quer falar um pouco do Café Filosófico, para quem está chegando agora e não conhece? Pode ser. O Café Filosófico ele é um projeto que tem o intuito de ser multidisciplinar. Da mesma forma que ele aborda um ponto que pode ser tão um pouco baixo. Agora melhorou. Ao mesmo tempo que ele trabalha num ponto que pode estar voltado para a ética e bioética, ele também está vinculado, por exemplo, às ciências humanas, às ciências biológicas, todo esse meio que acaba trabalhando muito junto no dia a dia, né? E cada semestre a gente tenta trazer um tipo de temática central e sair distribuindo, então, essas palestras que giram em torno. Então, a gente tem o tema Questões de Gênero e Saúde, né, que a professora Maria Regina vai falar um pouco para a gente sobre. O Alexandre está chegando aí. Esse é o Alexandre. Você quer se apresentar rapidamente, Alexandre? Só dizer seu nome, sua origem aí, quem é você? Quem é você é uma pergunta muito difícil. Meu nome é Alexandre Bortolini, eu sou pedagogo e comunicador social de formação e mestre em educação. Estou fazendo doutorado em educação agora na USP, pesquisando políticas públicas educacionais em gênero e diversidade sexual. Maravilha. Então, essa minha participação no Café Filosófico tem a ver com a minha inserção, né, as atividades que a gente desenvolve no Laboratório de Estudos em Representações Sociais e Saúde. O laboratório, como qualquer grupo de estudos, ele desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão, com abordagens interdisciplinares no campo das representações sociais e saúde. O que a gente procura compreender melhor, né, a partir desses estudos, tem a ver com as transformações que a gente vem observando, né, as transformações culturais no mundo contemporâneo, e como essas transformações se colocam para os processos psicossociais envolvidos na construção de representações. E isso, especialmente no âmbito da saúde. A gente quer compreender, nesse momento em especial, como se dão os processos de produção simbólica, de valores, crenças, ideias, processos que participam da constituição de subjetividades e da construção de identidades de gênero. A gente vem desenvolvendo uma série de ações colaborativas entre pesquisadores e estudantes da Unifase e de outras instituições. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo uma parceria com a Universidade de Montreal, numa pesquisa-criação que acompanha esse de construção de representações a partir de autonarrativas em vídeo produzida por escolares de Petrópolis, de uma escola pública de Petrópolis, e de escolares de uma escola indígena em Maricá, no caso brasileiro. O projeto é desenvolvido também em Montreal, na verdade em Quebec, em escolas públicas e numa comunidade indígena de lá também. Então, nos interessa, por exemplo, compreender como esses jovens estão
significando o seu processo de construção de identidade, né, ao longo da adolescência, especialmente nesse momento de pandemia, de isolamento social, quais são as questões que têm se colocado relevantes para eles nesse momento. Então, essa é uma parceria, por exemplo, que a gente vem desenvolvendo. A gente tem uma parceria mais anterior com a Universidade Nacional de Quilmes, de Buenos Aires, onde a gente já desenvolveu um projeto de pesquisa sobre representações sociais do envelhecimento e da maternidade. E lá na Universidade Nacional de Quilmes, a parceria é com a doutora Maria Cristina Chardon. Na Universidade do Canadá, a parceria é com a doutora Júlia Salles. E a gente tem contado com a consultoria ad hoc do Alexandre, né, esse doutorando maravilhoso da USP, que nos ajuda muito a avançar na nossa reflexão sobre as questões de gênero. E aí a gente começa a se perguntar, imagino que vocês estão começando a se perguntar, mas como é que é esse negócio de representações sociais? Que papel, o que elas têm a ver com a coisa da construção da identidade, né, com os processos de construção identitária? Como eu falei antes, as representações, então, são uma forma de conhecimento, né, crenças, valores, ideias, mais ou menos compartilhadas, socialmente compartilhadas, tanto no seu processo de produção, quanto na sua difusão. Elas são produzidas nos grupos, nas comunicações dentro dos grupos sociais e são partilhadas também, ou seja, intercambiadas a partir dessas comunicações nesses grupos. Elas têm uma perspectiva prática de orientar ou justificar o nosso comportamento, a nossa ação no mundo. E elas acabam concorrendo, né, produzindo uma realidade comum a esse conjunto social, a um determinado conjunto social, as pessoas que estão em interação nesses processos comunicativos. Elas constroem um modo, não só um modo de ver o mundo, mas uma realidade mesmo simbólica com a qual a gente lida. Então, de um lado, é através da sua atividade, da relação com os outros, que as representações têm origem, ou seja, nessa interação em que cada um de nós participa na produção de sentido sobre a vida, né, de dar sentido às coisas que a gente está vivendo, permitindo, então, uma mediação entre o sujeito e o mundo, que, ao mesmo tempo, esse sujeito está descobrindo o mundo, né, esse mundo que ele, ao mesmo tempo, descobre e constrói. Então, ao longo da nossa vida, nos processos de socialização, a gente vai se apropriando, vai dialogando com determinadas representações que estão postas na sociedade, na cultura onde nós vivemos. Mas nós não somos passivos, nós não somos apenas receptores dessas crenças, valores, ideias. A gente é também produtora, a gente também, nesse diálogo, nessa interação, está produzindo sentido, reelaborando, ressignificando as coisas, né? Então, de outro lado, as representações também permitem a existência de símbolos, pedaços da realidade social que são mobilizados por essa atividade criadora dos sujeitos sociais para dar sentido e forma às circunstâncias nas quais nos encontramos. O Sérgio Moscovici, que na verdade é o autor de referência, né, na abordagem que a gente dá às representações sociais no grupo de estudos, ele fala que as representações servem frequentemente, basicamente, para que a gente possa se familiarizar com o que está posto no mundo, né? Elas são os meios pelos quais a gente vai se familiarizando com o universo social, cultural, onde nos inserimos. E a Sandra Jonevelovich, ela chama atenção especialmente para essa dimensão identitária, para o quanto isso é constituinte da nossa identidade, o quanto esse processo é instituinte da nossa identidade. Diz não só do mundo, mas de quem somos também. Representações sociais e gênero, a gente está chamando atenção também
para um conjunto de questões importantes, né? Se a gente está dizendo que as representações sociais têm a ver com esse campo aí de produção simbólica, de produção de sentidos, eu não preciso dizer o quanto, acho que para você, as são relações marcadas, atravessadas, né, por representações de gênero socialmente construídas, por formas de pensar as masculinidades, as feminilidades e até outras expressões e identidades de gênero que a cultura, a sociedade onde estamos inseridos vem produzindo. E numa dinâmica, mas também significando, também vem dando outros contornos, né? Vou interromper aqui. Consegui interromper? Voltamos aí a... Sim. Isso. Porque aí, ao invés de eu ficar aqui fazendo uma palestra sobre o tema, eu queria mais provocar a nossa, né, os primeiros passos para a gente começar a pensar o quanto a questão de gênero pode ser compreendida também a partir dessa dimensão aí das representações sociais, como categorias socialmente construídas, elaboradas e compartilhadas socialmente. Eu queria provocar vocês a pensar também em que medida, ao longo dos movimentos sociais, né, a disputa entre diferentes narrativas e grupos de diferentes lugares sociais, pertenças sociais e de identidades de gênero distintos também vem se mobilizando e se entrechocando aí no processo de construção de identidades de gênero. Então, eu queria perguntar para vocês, especialmente nesse momento, como é que vocês percebem essa relação entre esse processo de produção simbólica, de significação do feminino, do masculino, de outras formas de expressão e identidade de gênero, tão presentes na nossa vida, têm papel na construção de identidade e, de alguma forma, se relacionam com a produção de saúde ou doença. E aí, agora é com vocês um pouco, vamos lá, é dialógica parada aqui, é uma conversa, não é palestra. Márcia, eu não estou conseguindo escutar, eu vi que você falou, mas não escutei. Super. Deixa o Alexandre falar, primeiras visitas. Então, não vou falar como especialista, não, vou falar como participante mesmo. Durante toda a minha vida, eu percebo vários momentos em que representações de masculinidade, né, foram muito significativas na minha saúde sexual, na minha saúde mental, no cuidado que eu tive ou que eu não tive com o meu corpo, no uso de medicamento, no acesso a determinados tratamentos, enfim, é um pouco como se, por mais que a gente faça uma série de reflexões sobre o que é masculinidade, o que é feminilidade, todos esses lances, essas representações são muito arraigadas na gente, e mesmo quando a gente começa a fazer um processo de transformação delas, de crítica, de reflexão crítica de todo, com as expectativas sociais das outras pessoas em relação a gente.
né? Então, acho que isso marcou muito minha vida sexual, por exemplo, durante os meus 20 anos, né? A forma como eu me relacionei com outras pessoas, né? A maneira como eu me engajei em determinadas relações, até mesmo os cuidados ou não que eu tive com a minha saúde nessas relações. Isso o tempo todo estava marcado por o que se espera de um homem, pelo tipo de desempenho que se espera que você tenha numa determinada relação, enfim, uma série de coisas que com o tempo e com a reflexão, a gente vai percebendo como foram orientando o nosso comportamento, a nossa relação com o próprio corpo, com as outras pessoas, né? com esse cuidado de si, né? E é engraçado, e é muito forte isso mesmo, ainda que a gente que a gente se engaje numa reflexão crítica, numa crítica a essas representações, isso é só o início do processo, né? Porque aí a gente tem que lidar com elas, né? A partir do momento que você percebe que, bom, tem determinadas ideias aqui sobre masculinidade, né, que estão me afetando de uma maneira que talvez não seja a que eu quero, né? Não está sendo benéfica para mim, está produzindo alguns prejuízos, né? Na minha saúde física ou mental, né? E aí, como é que Aí eu começo a me engajar em como é que eu mudo a minha relação com essas coisas. E como é que eu aprendo a lidar também quando o universo, né, o resto da sociedade traz à tona de novo essas representações, essas ideias, essas expectativas. É um pouco inevitável, né? Assim, a gente está no mundo a favor, contra, mais ou menos, em relação a elas, estamos o tempo todo negociando, né? Negociando significação, dar sentido às coisas, as mais diferentes coisas, inclusive a nossa própria identidade de gênero, né? E é uma negociação que é com o outro, com todos os pares com quem a gente está dialogando cotidianamente, é conosco, com tudo aquilo que está internalizado dentro de nós, né? E que a gente ou quer se libertar, ou quer reafirmar, ou quer dar um outro sentido, um outro tom. E é com as instituições também, né? E que aí talvez valha a pena aí, Márcia Amaral, querem falar alguma coisa nesse sentido, ou algum dos meninos, das meninas, dos meninas que estejam presentes por aqui queiram falar alguma coisa. Tá ouvindo? Uhum. Isso tem tudo a ver mesmo. Essa questão de gênero, ela passa pelo o nosso posicionamento perante o mundo. E eu acho que o tempo inteiro a gente está ressignificando isso, né? Esse está ressignificando de algumas vezes de uma maneira consciente, outras vezes não. Talvez a maioria das vezes não, em termos de sociedade, né? Porque fica mais simples ficar com o que está arraigado, né? Não dá trabalho, né? Embora porque cada ser é único e cada um tem que ter a sua realização. Deve buscar a sua realização da forma que entender, né? E essa, lógico, buscando uma ética, mas tem que ter uma ética consigo mesmo também, né? Então, o que a gente vê é que, muitas vezes, existe da sociedade, entendeu? E havendo uma comunicação muito reativa. Então, isso... Seja para se ajustar à expectativa social, seja para confrontar essa expectativa, tem um custo. Tem um custo, né? Exatamente. E esse custo pode, de alguma maneira, dentro daquilo que ele estava falando, Alexandre, impactar na saúde, né? Produzir sofrimento, né? No mínimo sofrimento psíquico, mas pode levar também a outras formas, não só de adoecimento, mas também conflitivas nas interações sociais,
que colocam muitos dos sujeitos, das pessoas que não se reconhecem dentro dos padrões estabelecidos, né, das representações que a gente chama hegemônicas, né, não se reconhecem como tal, pode colocar essas pessoas num processo conflitivo, né, nas interações, que as coloca numa condição de mais vulnerabilidade. Exatamente. Né, e aí, tem uma galera aí que faz a disciplina Juventudes, Identidades e Gênero, e que vem estudando um pouco diferentes possibilidades de construção identitária. Mas antes de eu chamar a participação dessa galera para falar um pouquinho sobre isso, né, dar sua contribuição para pensar e refletir junto a essas coisas, eu queria chamar a atenção de quando eu falei, tem um processo que é psicossocial, que está aí no sujeito, internamente, na negociação com o externo, né, nas interações, nos grupos primários, dentro da família, nos grupos secundários, aqueles grupos nos quais a gente faz parte a partir da nossa inserção nos processos educativos em escolas, em outras instituições, à medida em que a gente também faz parte de outras organizações, né, então, clubes, igrejas, enfim, grupos de interesse, à medida em que a gente vai amadurecendo em nossa inserção no mercado de trabalho também, nas diferentes instituições, locais, grupos de trabalho que a gente pertence, enfim, em alguma medida, esses processos, essas representações vão sendo amalgadas e elas podem se cristalizar não só em formas representacionais, em formas de comportamento, em expectativas sociais, crenças que estão postas nas nossas relações, mas em modelos de referência, em compreensões que vão servir, inclusive, de referência para a própria forma da ciência se constituir como tal, né? E a gente vai ver o quanto, por exemplo, as ciências da saúde, as ciências médicas, ao longo da história, elas instituíram, né, modos de conceber essas identidades num regime de normalização ou patologização dessas identidades. E aí a gente vê também, aí a gente vai ver então também a importância que pensar sobre isso tem na hora não só da nossa interação cotidiana, no processo de ir se conscientizando dessas coisas para poder se pensar melhor e poder, né, se fazer melhor no mundo, mas também como profissionais e pesquisadores, a gente ter essas questões em mente do quanto a própria ciência, a própria medicina, né, os próprios protocolos, né, constituídos a partir daí, com protocolos de assistência, eles são balizadores também dessas construções. O Alexandre podia falar um pouquinho disso também, né, Alexandre? Você tem uma reflexão sobre isso, mas fala, Marcinha, desculpa. Antes dele falar, você me lembrou o professor Meri, né? O professor Meri que fala do sujeito implicado, né? E que não tem uma ciência neutra, né? Isolacionista, né? Que todo mundo está fazendo algum tipo de trabalho, está implicado naquela discussão, né? Uhum. Vai trazer um conteúdo e um significado para aquele tipo de pesquisa, né? Por isso que em um determinado momento da história a gente tinha a expressão homossexualismo, né, para designar uma determinada doença, né, uma determinada concepção patologizante, né, do comportamento sexual, e em outro momento a gente avança na reflexão e aí a gente despatologiza essa forma de viver e amar, né? Com certeza, era o que eu ia falar na transição. Fala aí, Xande. Eu acho bem interessante, importante, a gente pensar a produção do conhecimento científico tendo em conta que ele é produzido por pessoas.
pessoas que estão vivendo dentro de um determinado contexto histórico, social, político, ou com determinadas posições dentro de um sistema de relações sociais também, né? Então, quem é que estava produzindo ciência na Europa no século XVII, XVIII, XIX, quando toda esse entendimento sobre o corpo, sobre o sexo, sobre a sexualidade estava sendo construído, foi sendo construído pela ciência, né? Quem eram essas pessoas, né? Certamente não eram os transgressores de gênero e sexualidade já estabelecidas pelo discurso religioso, né? Não eram normas também nem os indígenas, nem os africanos escravizados, né? Do mundo que estava se tornando cada vez mais uma colônia dessa modernidade europeia, né? Então, é interessante pensar, tem uma bióloga, ela está discutindo com o pessoal da saúde, né? Porque chamar o pessoal da sociologia, da antropologia é muito fácil, né? Então, bora trazer o pessoal do próprio campo da saúde, do próprio campo da biologia, das biomédicas, que está pensando a partir de uma perspectiva assim. E ela vai fazer exatamente a discussão desse processo de construção, por exemplo, de um modelo de interpretação do corpo, né? Esse modelo de dois sexos que a gente conhece hoje. Não foi sempre assim. O entendimento, a interpretação sobre o corpo, mesmo na Europa, né, não foi sempre organizado dessa maneira binária, né? Em outras sociedades haviam várias outras maneiras de compreender o corpo e as diferenças corporais que a gente tem, né? Quais e como a gente significa elas, como você estava dizendo, Regina, um processo de construção social mesmo. Essas diferenças não estão dadas, elas não estão óbvias, né? Certamente a gente tem partes no nosso corpo, mas a maneira como a gente territorializa esse corpo, como a gente dá sentido, o mapa que a gente constrói em cima desse corpo, o nome que a gente dá para cada parte delas e como a gente interpreta essas funções e mais ainda, como a gente, dessas funções, deriva uma determinada organização da sociedade, isso é um processo de construção histórico, cultural, social, político, disputado, inclusive. A Fausta Sterling é muito bacana ler os trabalhos dela para a gente perceber como a construção desse modelo binário de dois sexos, né, ela está acontecendo, inclusive, no mesmo momento em teorias racialistas, né? É um momento em que um determinado grupo, não é todo mundo, né, que está produzindo ciência nesse momento, mas um determinado grupo está, em alguma medida, buscando, né, a partir de uma linguagem científica, encontrar no corpo explicações para diferenças, para desigualdades, né? E assim vão se encontrar diferenças fisiológicas, anatômicas, genéticas entre brancos, negros, indígenas, e assim vão se encontrar fundamentos, né, diferenciados entre homens e mulheres que explicariam ali, inclusive uma personalidade diferenciada a um e a outro, né? Então, é muito importante a gente perceber o processo, tomar não só o que a ciência produz, mas olhar também a história da produção desse conhecimento, né, para perceber o quanto esse conhecimento sempre foi e continua sendo politicamente implicado, né? E o que vai acontecer nas últimas décadas, no último século, especialmente em relação às mulheres, e nas últimas décadas, especialmente em relação a essas pessoas que hoje a gente chama de LGBT, né? É justamente o fato de que esses sujeitos que durante muito tempo foram objeto de pesquisa, né, foram objeto da produção de conhecimento de outras pessoas, a partir do discurso de outras pessoas, né, se tornaram cada vez mais sujeitos
dessa produção de conhecimento, né? Então, hoje a gente tem algo que há 10 anos atrás, não precisa voltar muito, há 10 anos atrás era inimaginável, que é um corpo já considerável de pesquisadoras e pesquisadores trans produzindo conhecimento sobre gênero nas universidades brasileiras, né? Então, hoje, não é mais aquele pesquisador homem cisgênero que vai a campo, né, produzir um conhecimento, um discurso sobre aqueles outros sujeitos, né? Reduzindo a pessoa ao objeto, né? Exatamente. E o que está em discussão aqui não é nem a boa ou a má intenção desse pesquisador, mas é o lugar de onde você produz conhecimento mesmo. Se só um grupo se você tem uma sociedade gigante, só um pequeno grupo tem acesso aos meios de produção de conhecimento científico, né? E esse grupo não é uma representação aleatória e probabilística dessa sociedade como um todo, mas muito pelo contrário, ele é um grupo muito específico, né? Marcado por um lugar racial, por um lugar de classe, por um lugar de gênero, né? O que você acaba produzindo são discursos que, de alguma maneira, têm um efeito colonizador sobre essas outras pessoas, né? É um determinado grupo dizendo quem são os outros. São pesquisadores brancos contando a história dos negros, dizendo quais são os dilemas e as soluções para a questão do negro no Brasil. São pesquisadores homens discutindo o lugar das mulheres e as possibilidades das mulheres na política, na saúde, na vida. São pesquisadores cisgêneros, pesquisadores heterossexuais, definindo categorias para explicar o que é a vivência, a experiência, os conflitos e as aflições de pessoas trans, de pessoas LGBT. Né? Então, no momento em que esses sujeitos subalternos, né, nesses sujeitos que tiveram sempre à margem de uma série de processos sociais, instituições, inclusive dos meios de produção científica, no momento em que esses sujeitos alcançam esses meios, né, e aí a gente tem nos últimos anos algumas coisas muito evidentes em termos de políticas públicas, de democratização do ensino superior, de acesso, de expansão e acesso a programas de pós-graduação e etc. Né? Então, efetivamente, assim, outras pessoas, outros grupos sociais acessando essas ferramentas de produção de conhecimento científico, aí você começa a ter outras narrativas, outras possibilidades de construção de um conhecimento sobre determinados fenômenos a partir de um outro ponto de vista mesmo, né? Porque, efetivamente, essas pessoas estão num outro lugar, as pessoas estão em lugares diferentes, lugares sociais diferentes, a partir do qual elas podem olhar determinados objetos, determinados fenômenos e investigar e elaborar análises e interpretações em cima desses fenômenos. Né? Alexandre, não é nem só lugares sociais no sentido de posições ou hierarquias sociais, mas inclusive lugares existenciais, né? Então, vivendo existências com experiências distintas, né? E aí isso tem um significado muito grande na hora que a gente está pensando os processos, por exemplo, de saúde e doença. Como é possível para mim entender, em toda a sua complexidade e magnitude, a experiência vivenciada, o sofrimento, a dor, as angústias, né? Os dilemas, os desafios vivenciados por outra pessoa, seja ela qual for. Quão mais difícil pode ser para mim se essa outra pessoa vive uma experiência de vida que é muito distinta da minha, que eu percebo que é muito diferente da minha, porque eu sou mulher e essa pessoa se reconhece como homem, ou porque eu nunca vivi uma violência sexual e essa pessoa já viveu uma experiência de violência sexual, porque eu não necessariamente me percebi discriminada, né, na manifestação dos meus afetos, mas outras pessoas já vivenciaram isso. Então, o que é, por exemplo, para uma pessoa homossexual que ver constantemente restringida a sua possibilidade de manifestar seus afetos publicamente?
eu não sei o que é isso, porque eu não vivi isso. Então, eu não sei o que isso implica de fato. Eu posso especular, eu posso imaginar, eu posso criar empatia, mas muito frequentemente essa pessoa que está nesse lugar vai poder dizer melhor sobre essa experiência do que eu. Quando a gente fala, quando vocês já ouviram falar eventualmente da discussão sobre o lugar de fala, por exemplo, tem um pouco a ver com isso, né? Não quer dizer que a gente não possa, que eu aqui, que sou uma pessoa que me reconheço até esse momento como cisgênero, nasci, o sexo que me foi designado a nascer foi feminino, e eu não tive conflito aparente com isso, pelo menos até agora, e me reconheço como tal, porque tudo é movimento, gente, né? A gente pode mudar a todo momento, enquanto está vivo, está em movimento, está podendo se revolucionar. Então, até esse momento me reconheço como tal, né? Como é que esse lugar, né? Quando o Alexandre está falando dessa posição e desse lugar social, ele está falando disso também, entendeu? Não é só porque eu nasci na classe C, A, B, C ou D, não é só porque eu sou europeia ou sou brasileira, sou africana, indiana, japonesa, argentina. É também desse lugar existencial, desse lugar de quem está vivendo uma determinada forma de existir, né? E nessa sociedade que a gente vive, né, com todas as contradições que a gente o tempo todo se depara, alguns lugares de existência têm reconhecimento público, social, têm valor social, outros lugares não têm o mesmo reconhecimento, o mesmo valor social. Ao contrário, muitas vezes, por isso que o Alexandre falou são marginalizados, por isso que o Alexandre também falou de um processo colonizador, né, que se impõe uma determinada maneira de ver. Isso está presente nas mídias, isso está presente nos livros, isso está presente na política institucionalizada, né, nas formas de representação dessa diversidade humana. O Alexandre estava falando da universidade, mas também de outras instâncias, né, ele falou, e da importância dessa representatividade, que é para uma menina negra nunca se ver representada como heroína de um filme, ou como representante política, ou diretora de uma instituição, gestora, ou como líder. Isso implica, do ponto de vista desses processos psicossociais de construção de representação e identidade, muitas vezes nem enxergar a possibilidade de construir essa identidade, né, esse lugar, essa existência. Se eu não vejo maçãs na minha vida, as maçãs parece que elas não existem, né? Então, por isso hoje também a gente fala muito dessa coisa da representatividade, né, da importância da representatividade, quando a gente não só está discutindo gênero, mas quando a gente está discutindo esse processo de construção identitária, né, e de empoderamento, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, de fortalecimento, né, de determinadas demandas, percepções, visões de mundo, existências, né, de modo que a gente possa reconhecer toda a diversidade possível, né, humana no nosso debate de gênero. E aí, nesse sentido, eu quero lançar mais uma perguntinha, que faz diferença a gente pensar em políticas e programas de saúde que são mais sensíveis a todas essas questões que a gente estava falando, e em relação ao quanto eles podem melhorar o acesso e os benefícios dos serviços de saúde? São muitas vezes, vou fazer uma comparação, porque pode ter ficado complexa aí a pergunta, né? O que ela está querendo saber? Eu não estou entendendo. Em educação, muitas vezes, quando a gente fala com professores sobre isso, a galera diz assim, olha, essa questão não é questão para ser discutida na escola. Bom, esse é um debate, né, que rende mais alguns encontros, né? Como se a questão de gênero não fosse uma questão relevante para ser discutida na escola. Porque escola é lugar de biologia, química, matemática, língua portuguesa, etc. e tal. A gente poderia transportar essa mesma discussão para o campo da saúde. É importante para um médico, para um psicólogo, para um enfermeiro,
para qualquer um, para um dentista, para qualquer um que vai trabalhar na área da saúde, levar em consideração, refletir sobre as questões de gênero. Isso torna as políticas, os programas de saúde, pode torná-los mais inclusivos, mais abertos, dialógicos a essas pessoas e as suas questões, a sua forma de viver e de perceber o mundo. Isso nos tornarmos mais sensíveis, abertos, reflexivos sobre essas questões, pode, de fato, produzir mais acesso à saúde, mais benefício à saúde das pessoas? Já que ninguém falou, eu vou falar um pouquinho. Eu acho que é um enriquecimento, né? Que é quando você tira o outro da posição de paciente, você está olhando uma pessoa, está olhando um grupo de pessoas e criando condições de equidade para que elas tenham acesso a um tratamento, a um acompanhamento, né? Nem tratamento, que às vezes não precisa, né? É só uma inclusão, é uma coisa que seja mais humana, né? Porque eu sempre falo isso para os meninos, é muito triste um médico que fica só com o dinheiro. Se ele, até o final da vida, ele tiver trabalhado só por trabalhar, porque ele vai prescrever um monte de gente, vai fazer muito bem, naturalmente, mas se ele não entender o que é a vida, se ele não entender o que a possibilidade dele naquela condição de troca com as pessoas o leva, o enriquece, né? É uma pobreza só. Ele pode até ser um milionário, mas ele é pobre, porque a gente tem que ter um crescimento que é em conjunto, deixar a pessoa participar, trazer suas questões, não no sentido assim assistencial, eu aqui, ela ali, entendeu? No sentido de ir trocando e ir construindo, né? Esses ambientes, você estava falando da escola, mas a própria faculdade, ela, na sua parte formal, visível, ela é asséptica. Então, né? Ela é asséptica. Aparentemente asséptica. Isso, na sua parte formal, aparentemente asséptica. E que é uma coisa assim, entendeu? Que vem dessa construção de modelo que o Alexandre estava falando, né? Que vem lá de trás, mas que a gente continua repetindo. E que traz muito dessa culpa, né? Judaico-cristã, né? Até é feio transar, é feio, né? É assim? Então, tem uma coisa assim, aí se por acaso, né? Eu estava achando graça que ele estava falando dos transgressores, mas será que a pessoa é transgressora mesmo? Entendeu? O que é ser um transgressor? Né? Aí você fica, né? Então, aí você chega para conversar isso com uma equipe, né? Eu que trabalhei muitos anos com o pessoal com AIDS lá no Rio, e pegava diversos grupos, né? Pessoas maravilhosas, e aprendi muito com elas, e elas ajudaram a melhorar o serviço, né? Mas, de alguma forma, os profissionais que trabalham assim acabam sendo rotulados. Existe uma necessidade de rótulo para os profissionais da saúde, como se você fosse um transgressor, quando, na verdade, você não está sendo transgressor. Entendeu? Será que não? Eu não sei o que você está... Por isso que eu estou perguntando. O que é transgressor para você, entendeu? Bom, foi o Alexandre que usou a palavra. Fala aí, Alexandre. Eu acho que... eu acho que a ideia de que a gente está, em alguma medida, confortável dentro de alguma norma, ela geralmente é uma ilusão, né? A gente está sempre... Bom, agora a gente fala em pessoas cisgêneras, nós somos pessoas cisgêneras, e parece que a gente é uma pessoa, né, muito certinha, muito arrumada, muito encaixada. Né? Aquele papo de pessoa resolvida, né? Isso.
parece estranho quando a gente olha para a nossa própria história, para a nossa própria trajetória, né? E vê o quanto a gente lutou e disputou, né? Uma vivência diferente dentro do mundo tal qual ele se apresentava para a gente quando a gente chegou aqui, né? Eu acho que a gente está sempre, em alguma medida, né, negociando o nosso lugar nesse conjunto de representações, significados que a sociedade coloca, né? A gente está lidando com eles o tempo todo. Por isso que é difícil imaginar um lugar fora desse sistema de representações de gênero, por exemplo, né? Como é que a gente sai dele, né? Não sei, de repente, se eu for morar no alto de uma montanha, numa ilha sozinho, isolado, né, apagar minha memória e todas as lembranças anteriores que eu tive, eu possa ter essa experiência. Mas fora isso, assim, esse mundo está o tempo todo, de alguma maneira, me forçando a negociar com ele, né? Agora, tem negociações que são relativamente mais simples, ou tem pessoas que têm recursos, instrumentos para fazer essa negociação. Por exemplo, se você tem uma casa própria, se você tem uma renda fixa, se você tem o seu próprio carro para você poder se locomover de maneira segura pela cidade, se você tem uma cor de pele que produz um determinado olhar sobre você que não é invasivo e violento, bom, então você tem aí alguns recursos a mais para lidar, por exemplo, com uma discriminação por orientação sexual, né? Outras pessoas talvez não tenham esses mesmos recursos, ou talvez o tipo de transgressão que elas estejam fazendo seja radical demais para o sistema como ele está organizado hoje, né? E por isso elas vão receber uma série de não só olhares, mas violências mesmo desse sistema e dessa sociedade, né? Então, acho que é muito interessante quando pessoas trans produzem essa categoria cisgênero, né? Porque são elas que inventam essa palavra para poderem falar de nós e assim poderem falar de si, não no lugar da diferença, da abjeção, da exceção, né? Mas construir aí uma horizontalidade, né? Na maneira de falar de nós e delas, mas, ao mesmo tempo, essa categoria pode gerar uma falsa sensação de normalidade, de normalização, de adequação, né? A depender de como ela seja usada politicamente, ela pode, inclusive, reiterar e enrijecer o nosso lugar, né, adaptado e confortável. Pelo contrário, né? Quando alguém diz para a gente, né, você é uma pessoa cisgênera, né, isso é um convite também a gente a se repensar, a se olhar, a dizer, bom, de repente eu estou confortável demais, de repente eu já internalizei, somatizei demais esse conjunto de normas, né, e o que eu fui transgressora no passado já virou normalidade, já virou status quo. A revolução de ontem virou o status quo de hoje, né? Então, qual é a nova revolução que a gente pode fazer, né, nos nossos corpos e na nossa sociedade? Então, acho que esses lugares de normalidade, de transgressão, eles estão sempre em negociação, né? Em alguma medida, o sistema vai incorporando as transgressões, né? Encaixando elas, criando um espaço. Se vocês pensarem uma série de políticas voltadas, inclusive para pessoas LGBT, né, elas podem ser pensadas, em alguma medida, como políticas de contenção, né? Políticas em que você protege, adapta, lida com um determinado grupo, né, reificando, inclusive, determinadas posições para dizer, olha, isso aqui é um grupo, vamos conter essa variação aqui nesse nódulo, né, mas não vamos deixar de expandir para tudo, né, e ameaçar, de fato, esse conjunto mais amplo
de representações que organizam a nossa sociedade, né? Perfeito, eu acho que você tem eu tenho esse olhar, eu tenho essa impressão, e da mesma forma que tem coisas que são necessárias, que são justas, reivindicações e necessidades deles, tem outras que a gente percebe que é essa necessidade de dar uma bloqueada, fica aqui, do jeito, e eu continuo te definindo, entendeu? É quase uma guetificação, né? Exato. Na verdade. E que, de novo, está trabalhando com uma determinada concepção, eu diria, engessada, limitada, não dialógica, né? Que parte como dizer, numa dinâmica, nesse processo de disputas, de narrativas, de discursos e de sentidos, né, que vão significando essas experiências, como você falou lá atrás, né, há avanços e retrocessos, a gente incorpora determinadas problemáticas, questões, né, a gente percebe que é possível dar luz a determinadas questões, e aí elas se cristalizam de novo, e se a gente bobear, elas se tornam de novo uma camisa de força que vai engessar, né, a nossa percepção sobre as... Palavras bonitas. Isso. Tem um texto do Guilherme Almeida, que eu acho que é bem interessante, em que ele fala sobre transexualidades masculinas, e aí ele vai chamar a atenção de uma coisa, para dar um exemplo disso que a gente está discutindo, né? De como os serviços de saúde, em geral, quando olham para uma pessoa trans, olham o processo transexualizador no limite da cirurgia de redesignação e dos processos de hormonização. É assim que fala? Sempre falo errado essas coisas, mas enfim. E aí, isso significou um avanço, né, na luta, por exemplo, das pessoas trans, de conseguir que os sistemas de saúde pudessem oferecer, né, esses serviços, mas, ao mesmo tempo, ainda é preciso desengessar, porque as pessoas trans, elas podem assumir diferentes formas de expressão da sua transexualidade, que não necessariamente implicam na necessidade do processo de redesignação sexual, por exemplo. Uma pessoa trans pode simplesmente não querer fazer cirurgia, não é isso que é importante para ela, né? Da mesma forma que ela tem outras necessidades que o serviço muitas vezes não enxerga nela, né? Então, uma pessoa trans homem pode aí ter todo o sistema reprodutor interno ainda, se ela não fez nenhum tipo de resignização e tal, e aí muitas vezes não vai ser vista como tal, né, na sua globalidade. O médico, o enfermeiro, numa unidade de saúde, muitas vezes vão olhar para essa pessoa e esquecer dessa forma de ser, né, e que implica, portanto, em fazer o acompanhamento para câncer de útero dessa pessoa, né. Então, a gente tira algumas caixinhas, desmonta algumas caixinhas e começa a montar outras caixinhas, né, e aí a gente vai precisar desmontar essas outras e nesse processo constante de negociações, garantir que cada vez mais a gente possa produzir saúde juntas, né? Eu digo que um exercício que a gente começa nesse sentido, porque acho que a gente já deve estar finalizando aí, né? Um exercício importante no nosso dia a dia a gente começa com a linguagem, começa com a própria forma da gente falar. Então, eu tenho ficado atenta a todo momento, a quando eu vou falar com as pessoas, eu usar as diferentes possibilidades de designação de gênero. Boa noite a todas, a todos, a todes. Porque isso simplesmente, uma coisa que parece tola, pequena, para muitos, pode ser uma barreira, né? Uma primeira barreira.
que começa com a linguagem, se materializa no uso do banheiro, feminino ou masculino, né? Na possibilidade da escuta atenta à especificidade dos problemas, das questões, das felicidades, das conquistas que aquela pessoa, aquele paciente que está na sua frente vai estar trazendo como pessoa, né? E isso implica em a gente estar o tempo todo também olhando para si, né? Não tem como a gente revolucionar a nossa prática se a gente não se revoluciona enquanto tal. Não tem como pensar a questão de gênero na minha prática em saúde, em educação, se eu não pensar a questão de gênero para mim mesma, né? Como é que isso está comigo? Como é que isso está nas minhas relações? E contraditoriamente, hoje eu e o Alexandre estávamos conversando, né? Muitas vezes a gente vai precisar ainda, em alguns momentos, por uma questão de busca e afirmação das nossas diferenças e do reconhecimento das nossas diferenças, expandir as letrinhas do LGBTQIA+, e babstars, mas muitas vezes a gente precisa ter no horizonte também a necessidade, a importância da gente estar superando, contraditória e no mesmo movimento, superando essa sopa de letrinhas e estar reconhecendo os sujeitos como tal. Excelente, né? Excelente. São sujeitos. Bom, como um espaço de troca, a provocação que pareceu oportuna era essa. Alexandre, é sempre uma delícia de ouvir e a ideia era até que as pessoas pudessem participar um pouco mais. Então, eu não sei se ainda tem aí mais uns 10 minutinhos que a gente possa usar para ouvir as pessoas, né? Sim. O Cláudia, a Clara, a Gabriela, a Bruna, Jaque, Maria Luísa, Fátima. Podiam dizer um pouquinho como estão sentindo e percebendo essas questões. Eu tenho achado bem interessante a discussão, até porque eu acho que eu, pelo menos, nunca ouvi muito sobre conteúdo assim. E acho que acaba sendo bem interessante que é muito do agora a sociedade começar a trabalhar isso, né? Se a gente parar a pensar, a gente desde lá, Homo sapiens, a gente sempre era só o básico ali, e depois começou a ser discutido. E agora essa mudança acaba sendo causando o diferente, né? E o diferente para a gente sempre acaba sendo um pouco diferente, estranho, pode até provocar medo, né? Que é o que acho que a sociedade no geral acaba sentindo, né? Legal. Acho que tem essa coisa do reconhecimento da diferença até que existe em nós, né? Eu estava falando, eu me reconheço como uma pessoa cisgênero, eu percebo que as pessoas me percebem como tal, mas dentro dessa cisgeneridade que eu me reconheço, tem muitos tons, né? Nas masculinidades e nas feminilidades que se atravessam, tem muitos tons também, que se atravessam, inclusive, né? Porque nenhuma mulher é só mulher, nenhum homem é só homem. Como é que dizia o Gilberto Gil? Meu lado feminino, tem uma música dele em que ele fala disso, né? Que a gente possa reconhecer esses nossos diferentes lados. Talvez se a gente pudesse reconhecer os nossos diferentes lados, fosse mais fácil a gente compreender os diferentes lados de todo mundo, né? Se a gente também trabalhasse uma perspectiva mais dinâmica, de reconhecer que a gente está em constante movimento, a gente também poderia perceber isso. Por exemplo, quando a gente olha para as políticas de criança e adolescente, políticas de saúde, a gente vai ver que a discussão sobre diferentes identidades e expressões de gênero não está presente. A gente tem a questão da gravidez, maternidade, paternidade, violência, etc. e tal, mas
diferentes possibilidades de identidade de expressão de gênero não está presente. E a gente sabe que no nosso processo de construção identitária, a adolescência é um momento de fervor, Então, simplesmente negar, invisibilizar, como se não existisse, como se essa questão não fosse relevante para quem tem 14, 15, 16 anos, é incompetência, sabe, Márcia? Eu acho que aí não é só uma dificuldade, não é só uma questão de humanidade. Do ponto de vista do profissional de saúde, a saúde, né? Eu não estou sendo competente o suficiente para compreender aquele paciente que está na minha frente, sabe? Eu estou negligenciando uma dimensão da vida dele que é super importante. E que, inclusive, essa já está mais do que registrada pela ciência, pelas pesquisas, não é nem uma questão nova, não, é uma questão velha. Desenvolvimento da sexualidade humana, então, entendendo competência como um desenvolvimento humano do próprio profissional, né? A competência ela é afetiva, né? Porque todo mundo pensa em competência uma coisa do intelecto. Isso. Você está usando o termo afetivo, né? É exatamente isso. A gente precisa desenvolver essas competências, né? Eu acho que se simplificar a vida ajuda, né? Não, eu diria até competência técnica mesmo. Não estou dizendo só afetiva, não. Se entra uma menina de 14 anos no consultório, eu não posso pressupor que ela perdeu ou não perdeu a virgindade porque ela transou ou não transou com um menino. Com certeza, com certeza. Que o único problema que ela pode ter, a única vulnerabilidade que ela pode ter se ela é sexualmente ativa, é o risco da gravidez ou de DSTs fruto de relação com penetração do pênis na vagina. Não necessariamente. Eu não sei quem é ela, não sei de que maneira ela vive a sexualidade dela. E na medida em que eu já chego perguntando nesse tom, pré-concebendo essa experiência sexual, na verdade eu estou limitando a possibilidade de compreensão de quem é essa pessoa. E estou frequentemente criando uma barreira, porque ela não se vê reconhecida, a experiência, a existência dela reconhecida naquela relação, muito possivelmente, ou ela se fecha, ou ela vai ter que brigar para poder ser atendida naquilo que de fato é importante para ela, e que ela nem sabe direito que pode ser importante para ela, entendeu? Exatamente, ela nem sabe como vai brigar. E fica uma coisa muito próximo do patológico, né? Porque está ali buscando uma doença. Isso. Da mesma forma que a gente concebe até a questão do sexo mesmo, né, do sexo biológico como distintiva, tá bom, então tem uma distinção de base, né? O pênis ou a vagina, essa ou aquela conformidade sexual, hormonal e etc e tal. Mas as crianças intersexo estão mostrando que também isso é uma falácia. Não é verdade. Mesmo a configuração física tem vários tons, né? E quem disse que só pode ter dois? Quem disse que a nossa cor de cabelo só pode ser preta ou loura? Que não pode ser castanha claro, avermelhado, né? O número de pessoas, estima-se que as crianças intersexo, as pessoas intersexo, exista na humanidade a mesma quantidade de pessoas intersexo que pessoas ruivas, por exemplo, né? E pessoas ruivas não são discriminadas ou deslegitimadas porque seu cabelo é ruivo, mas pessoas intersexo são. Sobre elas há uma intervenção física violenta desde o nascimento. Muitas vezes até não autorizada, né? Da mesma forma que houve um tempo em que médicos faziam laqueadura, né? Sem perguntar às mães, considerando que isso era uma forma de controle da natalidade, né? E um benefício
aquela mulher que já tinha tido 2, 3 filhos, e na percepção desse médico, dessa médica, não tinha condições de ter mais filhos, e ele não perguntava, ele fazia a laqueadura, né? Hoje, obviamente, uma prática, nossa, mais do que rejeitada, né? Ainda hoje, a intervenção em crianças intersexo acontece de forma não autorizada, mesmo por pais, mesmo pelos responsáveis da criança. Então, essas são questões que a gente precisa problematizar, a gente precisa dar luz, problematizar, pensar sobre elas, se a nossa principal função é cuidar do ser humano. Nossa, que coisa mórbida. Isso eu não sabia. Que coisa mórbida isso. Nem os pais. Muitas vezes sem autorização dos pais. Além do autoritarismo, é uma coisa meio que monstruosa, né? É violência, né? É violência. Isso é monstruoso. É violência. Acho Regina, só para complementar o que você falou, porque eu sou estudante de medicina, eu estou no 4º período, então essas discussões são de extrema importância. Vou fazer 2 anos de faculdade, eu só tive uma aula que abordou o tema de gênero e sexualidade, e eu tenho certeza que não foi da forma mais abrangente possível, focada, né, num tratamento, numa visão de globalidade, não é globalidade, né, igual vocês estavam comentando antes, né? Porque a gente separa sempre essas coisas, a gente vai aprendendo em relação a isso. Por exemplo, na obstetrícia, a gente trata de saúde da mulher, e você estava agora comentando sobre as questões dos homens, né, trans. Então, assim, olha que situação que a gente deveria aprender, a gente deveria abordar, e é uma coisa que falha. E estudantes falam que não se sentem preparados para atender uma população LGBT que estão a mais em se formar. Então, é muito importante essas discussões, e é isso. Ai, que bom, Clara. É isso mesmo, acho que a gente tem que, então, de dentro, né, de quem está dentro do sistema, dentro da universidade, reclamar espaços para que essas questões possam ser discutidas, abrir espaço para que essas pessoas, trans, LGBT, enfim, né, todas as diferentes identidades possam se manifestar, né, para que a gente viva e, portanto, poder, de fato, a partir desse processo dialógico, colaborativo, entendendo quais os melhores caminhos, né, para dar melhor assistência, para, de alguma forma, potencializar a saúde de todos e todas e todos. Muito bom. Tem uma reflexão que, no caso, as áreas de saúde, elas, na verdade, elas são a ponta da sociedade, né? Quando você está pensando em doença, mas elas podem se transformar em espaços muito progressistas se você estiver pensando saúde, né? E entender que a sociedade ela se move e que a gente precisa absorver os movimentos da sociedade. Falou. Significados de competência, né? E no sentido também de que deve ser muito complicado para quem está atendendo e não sabe o que vai fazer. É um dilema, que foi o que a Clara trouxe para a gente, né? Ou seja, a universidade, ela precisa estar contextualizada, ela não pode ficar parada naqueles preenchimentos de critérios, ela precisa estar contextualizada, ela inserida na sociedade, com ações e discussões, reflexões contemporâneas. Essa é a nossa realidade. E a gente não pode
esses meninos, né, e todos nós, nós investimos tanto tempo, tanta emoção, tanta coisa na nossa formação, que contextualizar e discutir e sair desse papel, dessa persona, dessa coisa asséptica, entendeu? Neutra. Isso não existe. Isso não existe. Somos pessoas e precisamos lidar com essas coisas, né? E buscar uma naturalidade nisso, né? Dentro da gente, que eu estou falando. Cada um fazer o seu mergulho, fazer essa reflexão, como você estava falando, trazer e entender, né? Porque eu observo assim uma superficialização das relações, né? E isso também acaba repercutindo na relação médico-paciente, tá? Então, isso Fátima até pode falar alguma coisa sobre isso, né? Eu tô ouvindo vocês falarem e estou pensando várias coisas, né? A cabeça não para e eu acabo não falando. É tudo muito complexo, né? Começa pela pessoa que chega e eu estou olhando que é uma mulher e o nome vem na ficha João Pedro, por exemplo, um nome aleatório. Isso é uma coisa muito ruim. Quando eu vou chamar, e eu não sei quem está lá fora, e chamo João Pedro. Então, começa por aí. E aí você tenta mudar vamos dizer assim, o nome que está naquela ficha, que é o que você vai chamar, isso tem toda uma burocracia. Eu estava ouvindo a Clara falar e eu estava pensando assim, a disciplina que eu participo, né, a unidade curricular, esse vai ser o terceiro, quarto ano, em que nós temos uma atividade na dermatologia que é de ética. Então, a gente faz sobre uma coisa que a gente chama de júri simulado. A gente pega um artigo de uma revista qualquer em que você tenha um tema para debate. Então, o primeiro foi sobre questão de suicídio entre médicos, né, a questão da saúde mental do profissional de saúde. A segunda, que eu adorei, que foi sobre violência doméstica, e nós tivemos a oportunidade de ter a Mary Laura, que trabalha otorrino, pessoal que é daqui da faculdade, sabe o que eu estou falando, né? Mas vamos lá, que trabalha com essa questão de violência doméstica, né? E eu sinto pouco interesse dos alunos nesses temas. Então, a gente a gente pega um momento de uma disciplina clínica, né, basicamente, e coloca esse tema para discussão. E eu vejo pouco interesse. Isso é uma coisa que me dói, porque eu acho importantíssima discussões como essa. E eu gostaria que todos os alunos tivessem essa visão. Isso é importante. E eu estava vendo, nós fomos 9 pessoas, eu acho, durante a discussão. Não variou muito. Então, assim, claro, é muito difícil. Às vezes você coloca e a impressão que você tem é que seu aluno não quer saber desse tema, não quer saber dessa discussão. A Márcia sabe disso melhor do que eu, porque ela tem uma coisa mais abrangente na hora dela lidar com o docente, né, o discente de medicina, principalmente. Eu vou falar muito da medicina, porque é a área que eu circulo, né? Muito difícil. É estudo de gênero em todas as ciências. É muito difícil. Então, é difícil que até hoje a gente não conseguiu alguns avanços em algumas questões, né? A gente ainda está... Né, os avanços são relativamente recentes, mas eu acho que a persistência em problematizar essas questões é fundamental. E parte dessa resistência tem a ver, talvez, com o que o Cláudio tinha comentado antes, né? A dificuldade da gente... eu digo assim, todo o processo de aprendizado, independente do tema, ele precisa gerar algum grau de desconforto. Só é aprendizado de verdade, significativo, digamos assim, daquele que a gente carrega para o resto da vida, quando ele provocou
algum desarranjo, né, alguma desestruturação dos esquemas que a gente já tinha pré-moldadinhos direitinho na nossa cabeça. Quando a gente está falando de conhecimentos técnicos, em geral, os alunos entendem que esse conhecimento tem muita aplicação na prática profissional. Então, se está apresentando os protocolos, né, Márcia? A galera já diz, tá bom, deixa eu decorar esse protocolo aqui, né, o calendário de vacinação, não sei o que lá, como é que eu faço com isso? Qual a prescrição, quais as estratégias de diagnóstico para isso ou para aquilo. Então, em geral, isso parece ter um caráter muito aplicável. E outras discussões parecem que não têm um caráter tão aplicável, né? Como quem fez ciências sociais e gosta das filosofias também, muito frequentemente as pessoas falam, mas como é que aplica essa discussão que você está fazendo aí? Né? Parece que é uma discussão do sexo dos anjos, é um papo que não tem aplicação prática. Mas a gente viu aqui algumas situações em que a aplicação está colocada, né? Assim, eu posso ser mais ou menos competente na assistência a uma pessoa trans, a uma menina lésbica, a um garoto homossexual, a alguém que sofreu uma violência sexual e que eu não estou sendo competente para perceber, para identificar, né? Frente a alguns indícios que essa criança ou adolescente está apresentando. Tem uma série de questões relevantes, bastante relevantes do ponto de vista de saúde, inclusive do ponto de vista estatístico, sabe? Assim, se a gente parar para pensar, né, na hierarquia das doenças, dos problemas de saúde, dos fatores determinantes para alguns processos de saúde e doença, de relevância estatística, que a gente está se desconsiderando, em verdade, porque tem uma tradição, né, em diferentes áreas de conhecimento, mas na área médica também, de que algumas coisas são mais relevantes do que outras, né? De que algumas práticas podem ser, entre aspas, mais eficazes do que outras, sem, na verdade, a gente ter evidência científica de que essas práticas, o que esses temas, o que essas questões possam, de fato, ser as mais importantes. Então, talvez a gente precise ter isso, espírito científico, espírito crítico, é esse de quem questiona. A verdadeira cientista, esse médico, essa médica, esse psicóloga, que tem, enfim, eu não sei aqui as formações de vocês, mas diferentes formações na área de saúde, para qualquer profissional hoje, a atualização permanente se dá nessa perspectiva de reflexão crítica constante sobre a sua prática. E essa capacidade de reflexão crítica não é a memorização do protocolo que vai dar. O protocolo já é um consenso. O protocolo depois que os cientistas bateram cabeça, eles chegaram a algum consenso possível, que é o tal do protocolo. Agora, quem fez o protocolo? Você quer estar onde? Em quem só usa o protocolo ou quem está pensando o suficiente para criar novos protocolos? Então, vamos lá, galera, vamos se revolucionar, vamos inovar, vamos ser quem está na ponta, inventando a história, entendeu? Fazendo história. Concordo com você, Regina. Olha só, quando eu falei para você da violência doméstica, com certeza, né? Eles querem saber como trata a sífilis. Eles querem saber em que fase, né? Na fase tal, usa tanto de remédio, na fase outra. Quando a gente leva uma discussão sobre uma mulher que, com sinais evidentes de violência, essa mulher pode estar muito mais perto da morte do que uma pessoa que tem uma sífilis primária ou secundária. Então, assim, é muito complicado. Eu só trouxe porque eu ouvi a Clara falar e eu fiquei pensando, e a nossa dificuldade de levar isso? Mas a gente continua tentando. Isso. Tá? Você daí, eu daqui, a Márcia de lá, a gente fica perturbando essa molecada continua toda. Tentando. As meninas, os meninos que estão por aí. Eu percebo assim, que essa é uma construção conjunta, a dificuldade é de todos os lados, e a gente precisa ir conversando, porque outro dia eu ouvi um artista falar que
uma criança que havia sido estuprada, o problema foi esse, ao invés de se preocupar com a vacinação com a HPV, tinha que ver todo o sofrimento dela. Não, é tudo junto. Isso. Né? É tudo junto. Eu tenho que olhar o presente, tenho que pensar no passado, ver as circunstâncias e tenho que olhar para o futuro dessa criança que foi violentada, porque não adianta fazer tudo isso e dali a 5 anos ela está com HPV e morrer de câncer de útero, ou o garoto ter no futuro. Não é? Eu não posso pressupor que uma adolescente está grávida porque ela é uma desmiolada. Essa gravidez pode ter sido, inclusive, fruto de violência doméstica. Com certeza. Entendeu? Então, a gente não tem que pressupor, a gente tem que ter escuta. Isso, né? E quanto mais larga tiver a nossa formação, né, e larga para além dos protocolos, não estou jogando fora os protocolos, não, acho que eles são importantes, mas, assim, para além dos protocolos, a gente tem uma escuta melhor, porque a gente vai ter mais elementos para poder interpretar a fala desse sujeito, dessa pessoa, e poder ajudar, né? O protocolo, qualquer técnico faz, mas a gente não quer um técnico. Mais do que isso, né? Dos nossos alunos. A gente tem que treinar a escuta. Exato. Escutar. Isso. Escutar. Adorei, viu? Adorei. Ai, que bom. E, Márcia, assim, eu não vi nos outros. Primeiro que o primeiro eu achei que era 8 horas da noite. Não me pergunta por quê. Eu acho que tudo que eu faço, estou fazendo às 8 horas da noite. E aí eu fiquei perdida nesse tipo de coisa, mas continua mandando e-mail que eu participo. Tá bom? O que acontece? A gente, pela falta de horário, né? Porque com essa pandemia a gente está trabalhando mais do que antes, né? Online. Eu estou aqui cheia de tendinite. Regina também, né? E aí, o que acontece? Eu uni a atividade do café, no mesmo dia, a atividade do Café Filosófico, que é mais cedo, porque foi o horário que os professores, como a Regina, Márcia Amaral e outros tinham dito que poderiam comparecer uma vez por mês. Então, não, mas para mim está bom. Cedo. E aí, à noite, tem os encontros da Liga, da LAF, entendeu? Liga de Fisiologia. Então, é isso, é que eu mando 2 convites, entendeu? Aí todo mundo me passa o zap. Qual é o horário? Me manda o link de novo, e eu enlouqueço. A Márcia enlouqueceu todo mundo. Marcinha, falando em horário, eu tenho que ir para uma outra reunião. Tá bom. Mas, né? Regina, mais uma vez, muito obrigada. Parcerona, né? Imagina. E de tantos trabalhos, e obrigada pela vinda no Café Filosófico. Márcia Amaral mandou uma mensagem, disse que está devastada, que não conseguiu estar aqui presente, mas houve um imprevisto. E eu quero agradecer demais. Eu fiquei muito feliz com a presença da Fátima, quero agradecer muito ao Alexandre. Adorei ouvir o Alexandre. Gostei muito. Adorei conhecer o Alexandre também, porque as outras pessoas eu mais ou menos já conhecia. Isso é muito bom, muito bom. Os nossos alunos que estão aqui, nossos convidados, e Jaqueline. Eu acho que a Jaqueline caiu. Não, Jaqueline está aqui. Ô, Jaque, fala alguma coisa, Jaque, antes dela terminar. Mas parabéns pela sessão, foi excelente Café Filosófico, né? Eu gostaria até de parabenizar os estudantes presentes, porque é isso que vai fazer diferença em você, estudante, entendeu? Porque você está investindo onde os outros não estão investindo, e isso faz a diferença. Era para ter mais gente, mas a vida acontece, é possível, às vezes não é. Mais importante é que o que você não sabe, o que você sabe, o que você procura saber para se tornar mais competente, para além do que o protocolo, como os professores falaram aqui. Né? Porque muitas vezes você vai ser requisitado a atender seu paciente para além do protocolo. Nem sempre vai estar lá. E no início, a gente precisa do protocolo para começar a atender com competência e segurança. E no início, você também tem os seus professores junto a você, mas mais tarde, esse investimento, né, de
conteúdo diferenciado vai vir para você de forma muito importante. Eu digo que, para mim, também, participar do Café Filosófico é muito legal, porque você ouve pessoas vindo de caminhos diferentes, falando sobre coisas que você conversa, que você pensa. O gênero não é só para o feminino, o gênero é para todos. Né? Será que as pessoas têm que se identificar para a gente, ou nós temos que deixá-lo à vontade para que construir uma relação de confiança, para que, se ele quiser, se ele sentir, se ele precisar, ele coloca para a gente. Mas esse respeito ele tem que ser transversal, independentemente de, né? E com tudo junto, como os professores falaram aqui, né? Nós somos todos juntos e misturados, é um pacote, não tem aquela começou um para o outro, foi o outro. Então, isso é muito importante. De certa forma, assim, muitas coisas para a gente conversar, mas o tempo é pouco e a gente tem compromissos aí, os professores. Mas parabéns, obrigada pela oportunidade de crescer junto com vocês. Foi uma tarde muito agradável, final de tarde. Alexandre, quer falar alguma última coisa? Eu já não só convido, mas intimo para que você esteja aqui conosco na próxima palestra da Regina. Ai, meu Deus. Do segundo semestre. Vai ser outra coisa, mas você Bacana. vai entender a proximidade. Não, só agradecer. Claro, sempre à disposição aqui. Não, só agradecer mesmo, foi bacana a participação, é sempre legal poder estar dialogando com vocês, viu? Nesse e em outros espaços aqui da fase que eu já circulei, viu? Valeu mesmo. Regina, adorei, tá? Amo você, adoro o seu trabalho, você sabe, respeito muito, né? Aqui essa casa é muito amorosa, né? Fátima é uma grande amiga, esses alunos queridos, Cláudio, que é nota 10 aqui com a gente, salva a gente o tempo inteiro, com essa coisa da informática e com os trabalhos que ele faz, lindos, né? Então, assim, Cláudio, está contigo a palavra. Eu gostei muito de toda a discussão que a gente teve, eu achei muito interessante. Está baixo? Sim. Assim melhorou? Acho que é assim. Cláudio, não estou te ouvindo. Fala mais alto, por favor. Eu já te ouvi outras vezes, eu quero ouvir você. Assim ficou melhor? E já gostaria de sinalizar aqui que no próximo mês a gente tem o próximo Café Filosófico Quântico com o tema Ortomedicinal, Multi-Interculturalidade, Construindo Competência Cultural e Equidade. Quem irá apresentar é a Neima Vassim, que é graduanda em farmácia e é membro da ONG Humanity First. E após o Café Filosófico também, às 19 horas, a gente vai ter um evento junto à Liga de Fisiologia da Unifase e também ao SABIP da UFRJ, que será acerca das populações e também onde a gente vai abordar um pouco de fisiologia, que é parte da nossa temática. Você poderia disponibilizar, de repente, o link, se alguém quiser entrar, né? Colocar no chat, por favor. Eu vou colocar no chat aqui, então, quem quiser, às 19 horas, a gente vai estar lá. Já vou colocar. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Maria Luísa, que você está aí. Dessa vez a gente conseguiu se encontrar, né? Eu gostei desses comentários. Cláudio, dá uma lida aí, por gentileza. Mas sim, eu vou ter que sair mesmo, tá? Que eu tenho que ir para outra reunião. Beijo grande para todos e todas. Uma felicidade, uma alegria estar aqui. Obrigada, querida. Eu quero prestigiar quem deu sua opinião aqui. Tá bom. Eu já coloquei no chat aqui o link para as 19 horas. Vou ler aqui. A Maria Luísa Trindade Fernandes disse que gosta muito das discussões, como essas que foram abordadas, principalmente pelo fato de ser capaz de, assim, refletir e sair da zona de conforto, né?
Assim é capaz de enxergar uma nova realidade e olhar para o outro, produzir empatia. A Gabriela Capozzi agradeceu pela contribuição e ressaltou a importância desse tipo de conhecimento no indivíduo, em todas as esferas, de forma íntegra.